Só liberar aqui o sinalzinho para eu... Pronto. Muito bem, pessoal. Então, hoje, oficialmente, é a nossa primeira aula conteudista, né? Dizer para vocês, eu esqueci esse detalhe ontem, essa semana eu não farei frequência, porque a primeira semana de aula, normalmente, a gente ainda está naquela fase das pessoas, às vezes, fazendo algum tipo de ajuste, junto à coordenação, então, para depois evitar de ter que retirar a falta, eu acho mais prático deixar para a gente iniciar a frequência a partir da semana que vem. Então, a aula de ontem a gente não fez frequência, e não faremos novamente hoje, vamos começar essa praxe, esse hábito, somente a partir da semana que vem, tá bom? Que vai ser a semana de 24 e 25 de agosto, no caso, né? Porque às vezes as pessoas veem a gravação depois e ficam um pouco perdidas aí no tempo e espaço. Muito bem, gente. Então, esse nosso primeiro encontro hoje, ele tem dois objetivos, né? Duas finalidades aqui de aprendizado. O primeiro objetivo é que a gente faça uma retomada de conhecimentos sobre o que a gente já sabe a respeito da crise ambiental, né? Então, essa é a nossa primeira meta, que a gente possa rememorar, que a gente possa refletir sobre os efeitos, sobre os impactos da crise ambiental. E o nosso segundo objetivo de aprendizado é perceber a necessidade da existência de um ramo específico do direito para se dedicar à resolução de problemas ligados à crise ambiental, tá certo? E aí isso, gente, é para que a nossa disciplina ela possa fazer sentido, né? Eu não acredito em um aprendizado sem sentido. Se a gente não sabe a razão de existência das coisas, se a gente não compreende a importância, né, para que serve, onde se aplica, né, a que se destina aquele conhecimento que a gente está empregando ali o nosso tempo, é muito provável que a gente tenha uma diminuição na nossa capacidade de aprendizado, né? Eu, particularmente, sentia muito isso em quase todas as minhas aulas de matemática e física, né? Que eu ficava ali quase que me sentindo numa sessão de tortura e pensando o tempo todo, meu Deus, para que eu vou usar isso? Para que serve? Onde que eu vou? Então, isso não fica somente lá no ensino médio, não. Isso fica muitas vezes aqui, dentro de um conhecimento que às vezes se perde em sentido, que a gente pensa, né, isso aqui não vai ser útil, eu não vou utilizar. Então, a aula de hoje é para que a gente possa criar, então, uma base de sentido. Por que razão existe o direito ambiental, a que ele se destina? Na aula da semana que vem, a gente começa a trabalhar os conceitos do meio ambiente. Que tipo de nomenclatura nós poderemos utilizar? Porque nós vamos deixar de ser leigos sobre direito ambiental e nós vamos passar a ser técnicos do direito. Então, nós precisamos conhecer os conceitos técnicos de meio ambiente. Para finalmente, na semana que vem, né, terceira semana de aula, aí sim nós começarmos a estudar a legislação propriamente dita, a partir da nossa primeira lei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição Federal e todas essas normas que virão a seguir, tá bom? Então, essa é uma estrutura lógica para que a gente possa não chegar logo na aula de hoje, gente, a Constituição Federal, artigo 225, pega aí o vade-mecum, não. Primeiro a gente vai num caminho de sentido e aí a gente chega no que a legislação já conseguiu construir até o momento. E aí, nessa aula da terceira semana, a gente inicia aquilo que eu combinei com vocês ontem. A aula da terça sendo uma aula teorética, uma aula mais conteudista, e a aula da quarta, em que a gente para resolver casos concretos, resolver questões de concurso, observar casos que envolvam essa problemática que a gente está lidando para tentar solucionar questões, tá bom? Essas primeiras 2 semanas, hoje, né, e semana que vem, vai ser realmente mais teórica para a gente ter aí bagagem. Conseguimos fixar nossa bagagem, aí a gente inicia, então, essa realidade dual, teoria, prática. E aí vocês, por favor, reitero, vão me dando feedback se dessa forma está sendo produtivo, tá certo? Muito bem. Como imagino, né? Talvez não todos, que às vezes a gente recebe, tem a felicidade aí de recepcionar graduados, transferidos, né? Mas acredito que a maioria da turma discutiu sustentabilidade no semestre anterior. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a crise ambiental. Foi um conceito, um tema que a gente falou bastante semestre que vem, né? Em sustentabilidade.
e que eu queria que vocês trouxessem aqui, seja no chat, seja ligando aí o seu microfone, que você trouxesse, que a gente fizesse agora aquela história do brainstorm, né, que a gente faça aí uma chuva de ideias, recapitulando, retomando o que é a crise ambiental. Me ajuda aí, ou põe no chat, ou fala, o que é que te vem à mente quando a gente fala em crise ambiental? O que é isso? Tem pressa não, viu? Tô deixando aí vocês refletirem. Pronto, Tamires botou aqui, desequilíbrio na relação homem-homem, homem-natureza. Sim, exatamente. Um outro conceito, me ajudem aí, para que a gente vá, né, complementando, vá rememorando coisas que a gente conversou no semestre passado. Existe um equívoco muito comum quando a gente fala sobre crise ambiental, que é a das pessoas sempre ligarem, né, a ideia de crise ambiental a desequilíbrio nas relações do meio ambiente. Então, por exemplo, a gente fala em crise ambiental e poucas pessoas vão ter o feeling de perceber que essa crise que acontece agora no Afeganistão, né, uma crise humanitária gravíssima, ela é consequência da crise ambiental, ela faz parte da crise ambiental, né? Poucas pessoas conseguem lembrar que quando a gente está falando de crise ambiental, como a Tamires bem colocou, né, a gente não está falando simplesmente do meio ambiente natural, mas a gente está falando de tudo que possa envolver a vida humana e não humana e que nos coloca em posição de desequilíbrio, né? Consequência do capitalismo. Tem até um vídeo, William, porque essa tua posição, e aí é muito bacana essa fala do William, ela terá uma aceitação muito alta entre os teóricos marxistas e entre os próprios teóricos da sustentabilidade, que em sua maioria não são marxistas, né? Na verdade, os marxistas repudiam bastante a teoria da sustentabilidade, porque eles consideram que ela apenas maqueia o capitalismo, né? Ela não quer resolver o problema, é como se ao invés de cortar pela raiz o problema, né, a gente fique buscando soluções paliativas para que o problema não se agrave tanto assim. É mais ou menos essa, né, colocando assim num conceito bem reles, como que os marxistas costumam visualizar a sustentabilidade, né, porque os marxistas estão nos propondo um combate ao capitalismo, né, que nós busquemos um outro modo de produção, socialismo, né, já a sustentabilidade não está nos propondo um novo modo de produção, nós continuamos numa sociedade capitalista, só que aí a gente vai ter várias nomenclaturas, né, o capitalismo verde, o capitalismo ambientalista, a preocupação, a ideia de que é possível que a gente consiga equilibrar proteção ambiental, e aí quando eu estou falando em proteção ambiental, repito, não estou me referindo apenas ao meio ambiente natural, mas a todas as dimensões do meio ambiente e crescimento econômico. Então, né? Então, essa tua fala, ela é extremamente importante e ela merece aqui essa pontuação, para que a gente lembre que diversos dos problemas da crise ambiental, eles são criados por aspectos negativos de uma sociedade capitalista que tem por base da sua cultura o individualismo, a competitividade, né, a busca incessante pelo lucro, mas não podemos deixar de reconhecer que inúmeros teóricos da sustentabilidade acreditam na possibilidade de uma convivência harmoniosa, né, de um capitalismo que é capaz de se despir do seu aspecto selvagem, né, digamos assim, e abraçar, né, os elementos da sustentabilidade, a empatia, a sensibilidade, o respeito, a solidariedade, como valores
que, portanto, conseguirão permitir que esse modo de produção não gere crise, né, para o planeta. Tem um vídeo, inclusive eu já vou procurar ele aqui, porque o meu juízo, ele está um pouco comprometido, desde que eu tive bebê e comecei a dormir bem menos, a minha memória ficou bem ruim. Mas aí, para o William, para os demais colegas que se interessem, eu já vou deixar aqui uma recomendação de um vídeo, e eu já localizei aqui, que é justamente da autora comentando, né, a Virgínia Fontes, sobre a relação entre o capitalismo, ó, gente, já deixei aí para vocês no chat. Quem, como o William, né, tiver, assim, alguma reflexão nesse sentido, capitalismo, crise ambiental, pode assistir esse vídeo, ele é curtinho, e a Virgínia vai discorrer uma crítica, né, bem ferrenha, sobre essa relação de como o meio ambiente ele fica desprotegido em meio a um capitalismo selvagem, né, como diria a música. Muito bem. A Júlia colocou, a crise ambiental é não conseguir colocar em prática as pautas da sustentabilidade, né? Tem também a sua importância grande, né? Essa fala da Júlia, porque a sustentabilidade, como a gente estudou semestre passado, ela é justamente uma tentativa de solucionar essa crise, né, de equacionar esse problema, que a gente consiga, em alguma medida, diminuir os impactos negativos desse capitalismo. E aí, quanto menos a gente consegue colocar em prática, né, as pautas da sustentabilidade, mais grave vai ficando essa crise. Então, de fato, né, quando a gente não coloca em prática as pautas da sustentabilidade, a crise ela vai se agravando. Então, não é que a crise, ela nasce, né, pela não implementação do desenvolvimento sustentável, porque ela é bem anterior ao desenvolvimento sustentável, né, a criação desse conceito. Mas ela se agrava na medida em que as soluções que foram sendo planejadas, né, pela sustentabilidade não são postas em prática. Vocês estão familiarizados, gente, com a Agenda 2030 da ONU? Vou deixar aqui para vocês também uma outra recomendação de leitura que é interessante, que é importante. A partir desse semestre, eu vou trabalhar com meus alunos de sustentabilidade, e aí vocês deem uma olhadinha nesse outro site aqui que eu estou deixando, que são os ODS, né? Vocês vão provavelmente ouvir falar bastante pelos próximos anos nos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Cada país ele vai se propor a alcançar determinados objetivos até 2030, né, para cumprir uma chamada, né, mundial aí da ONU para que a gente possa ter um planeta mais saudável, né, para que a gente possa frear em alguma medida a crise ambiental. Então, a Agenda 2030 da ONU é como se fosse a Agenda 21, né, que a gente criou lá em 1992, né, com metas para que a gente pudesse promover a sustentabilidade no século 21. Então, a Agenda 2030, ela coloca aí, né, objetivos e metas que nós precisamos atender, porque, de acordo com os teóricos da sustentabilidade de visão mais apocalíptica, se a gente não tomar algumas iniciativas até 2030, nós vamos começar a sofrer terríveis consequências, né, no nosso cotidiano, né, na nossa vida comum, ordinária. Algum comentário, gente, a mais sobre a crise ambiental? Por enquanto não, né? Tudo bem. Então eu vou pedir para a gente aqui rapidinho assistir aqui dois vídeos que eu separei para vocês, só para que a gente visualize um pouco dessa crise ambiental na prática, né? Para que a gente possa entender então a razão de existência do nosso direito ambiental. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me digam aí se estão visualizando.
Deixa eu colocar aqui o outro, porque esse aqui acho que a página ficou muito tempo aberta e eu perdi, né? Só um minutinho. Tá dando para visualizar, gente? Deixa eu ver se alguém me respondeu. Sim, né? Tá. Então vou voltar lá. Vamos ver rapidinho. Plastic is wonderful because it's durable, and plastic is terrible because it is durable. Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 300 million tonnes. Half of which we'll use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it's expected that plastic production will triple. The problem with that is that today only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it's coating our land and our oceans like a disease. Garbage thrown away in the United States can make its way to Antarctica. Plastic in our coastal waters is pulled into the centre of massive wind-driven, churning circular gyres. There are many other ocean currents also diverting the trash all around the surface of the ocean. In reality, it's just one ocean with no boundaries. Lord Howe Island is a World Heritage Site and home to migratory seabirds like the shearwater. Seabirds are incredibly helpful because they act like an army of scientists. They travel thousands of miles across the ocean. They pick up plastic off the surface of the ocean. They bring it back to their rookeries where they feed it to their chicks. And that provides an incredible amount of scientific data in terms of where the plastic comes from, its distribution, and how it breaks up on the ocean surface. Dr. Jennifer Lavers, she'd devoted her life to studying the plight of seabirds. Shearwaters are incredible birds. They migrate thousands of miles, stopping only here to breed. Yeah, the stomach is very, very full. And if we look here, there's some very dark pieces, some very light white pieces. And if you see, as I push on this, it's absolutely rigid, completely full of plastic all the way up. Oh, look at that. Absolutely no doubt that this bird died as a result of that plastic. That is literally a gut full of plastic. It's quite alarming, isn't it? Oh, it's awful. Range of plastic types and colours. We've got everything from the blues and the reds His to the stomach's just filled with it. Big pieces too. big Like sharp heavy. pieces. Oh wow, look at the size of that big black piece. That is an enormous piece of plastic. Unbelievable. Look at the size of that.
Jen, I counted 234 pieces of plastic out of that one bird. Is that a record? Not even close, unfortunately. So for the species, the record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. And that plastic, when we weighed it out, accounted for 15% of that bird's body mass. So that's a pretty scary statistic. If we translate that into human terms, it gets even worse. That would be equivalent to you and I having somewhere around 6 or 8 kilos of plastic inside of your stomach. It's equivalent to about 12 pizzas worth of food inside of your stomach. It's quite a bit of plastic for just one little bird. The parents were trying to do the right thing. There's a lot of squid beaks in here, and this purple colour is evidence of the squid ink. It's just a shame that every now and then they got it wrong, and got it wrong in a bad way. Really is quite an overwhelming thing. I do have some pretty rough days, have to go home and really wrap my mind around where do we go from here. As a Pacific Islander, I know that the ocean is in deep trouble. The very authoritative prediction shows that by the year 2050, there'll be as much plastic as there is fish in the ocean by weight. Every country uses plastic. We need to start rationalizing that. We need to think about reuse of plastic, single-use plastic. It's got to be on its way out. And you know, plastic shopping bags are a good example of that. Your family does not need to use them. Take a cloth bag with you when you go shopping and put your shopping in there. There's an equivalent of a large garbage truck every minute of every day backing up to the ocean and just dumping plastic into it. We really have to look at ourselves and say, do we deserve this beautiful ocean that was given to us? Gente, eu escolhi esse tema porque ele está no meio da crise ambiental, né? Um dos muitos problemas que envolvem a crise ambiental, e ele vai ter impactos diretos na nossa legislação ambiental, né? Quando a gente for estudar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós veremos que o Brasil, né, no intuito de tentar contribuir para que a gente possa solucionar esse aspecto da crise ambiental, produziu essa legislação, que vai ter por meta exatamente essa política aí dos 3 R's, né, reutilizar, reciclar e reaproveitar. Então, é como se a gente observasse, e esse é o olhar atento que eu gostaria que vocês tivessem ao longo do semestre, é como se a gente observasse que para cada um dos problemas da crise ambiental, ou melhor dizendo, não para cada um em específico, porque ela é extremamente multifacetada, complexa e tudo mais, mas para aqueles problemas que aparecem com maior destaque, né, e que parecem ser fontes causadoras de consequências, né, que podem impactar demasiadamente a nossa vida no planeta, a gente tenha tentado construir um aparato jurídico, um aparato normativo, para tentar solucionar o problema, né, que nos apresenta. Vocês querem colocar alguma coisa? Deixa eu ver aqui o chat. Isso, exatamente, William, né? O William colocou aqui, não sei se vocês viram, acho que é uma vertente ecossocialista do debate. Coloca no centro dos debates políticos e socialistas um diálogo com vertentes ecológicas. Exatamente, isso mesmo.
para aqueles, né, que são ecossocialistas, porque os marxistas, né, mais apegados, digamos assim, à vertente tradicional do marxismo, não veem a sustentabilidade, a ecologia, etc., com bons olhos, né, veem mais como uma grande maquiagem para o problema que está no modo de produção. Alguma questão, gente? Então, vamos ver rapidinho aqui esse outro vídeo, ele só tem 2 minutinhos, e aí a gente começa, então, dar continuidade aí ao nosso debate. A ONU alerta que mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. Os seres humanos já são responsáveis por um aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura do planeta. O aumento da temperatura desestabiliza a atmosfera. E o resultado disso já é visto em todas as regiões do mundo. Neste ano, parte do Brasil enfrentou uma onda de frio histórica, com temperaturas negativas, geada e até neve em várias cidades. Algumas estradas de Santa Catarina tiveram que ser interditadas por causa do gelo na pista. Além do frio intenso, o inverno tem sido mais seco, o que afeta as colheitas em boa parte do país. A gente pode viver um desastre agrícola nos próximos meses. Se você olha para o mapa do clima agora, você vê o azul do frio sobre o Brasil. Mas o resto está mais quente. O mundo, na média, está mais aquecido. No hemisfério norte, vários países registram recordes de calor e chuvas intensas. No Canadá, os termômetros na cidade de Lytton chegaram a bater 49,6 graus Celsius no fim de junho. Para se ter uma ideia, esse valor está quase 3 graus acima do recorde histórico de calor no Brasil, que é de 44,7 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, diz que essa marca foi atingida em Bom Jesus, do Piauí, em novembro de 2005. O Canadá e os Estados Unidos registraram mortes por causa do forte calor e também incêndios florestais. Na Sibéria, na parte mais gelada do mundo, a tundra também queimou. Em julho, a Alemanha enfrentou enchentes históricas que deixaram quase 200 mortos. A China também foi atingida por chuvas torrenciais e milhares de pessoas precisaram deixar suas casas. Uma linha de metrô na cidade de Zhengzhou chegou a ficar inundada. Não é de hoje que cientistas têm alertado para o aumento de eventos extremos no clima por causa do aquecimento global. Os extremos estão cada vez mais extremos e paralelamente o planeta está aquecendo cada vez mais. O que está acontecendo agora é essa sincronização de eventos extremos nos dois hemisférios. Isso é o que chama a atenção. Gente, eita, agora que eu vi a mensagem da Laiane, deu para ouvir? Mas deu para assistir? Deu para entender? Tá. Essa é uma versão curtinha dessa reportagem, que foi exibida domingo agora no Fantástico, mas tem uma versão estendida aí na página da Globo, né? Para quem tiver interesse, de repente, né, de ver o restante. Aqui são só 2 minutinhos, porque é realmente só para que a gente contextualize, né, a razão de existência desse braço, né, desse ramo do direito. Então, como a gente está vendo aí, né, essa questão das mudanças climáticas, até achei interessante, porque isso é uma coisa, gente, eu era menina, semana que vem eu faço 34 anos, dia 25, e eu me lembro de Piquitixita, né, já está estudando nas aulas de ciências algo sobre o aquecimento global, essas mudanças de temperatura, e isso, né, naturaliza. Talvez a gente tenha aquele primeiro impacto à primeira vista, mas na medida em que a nossa vida ela vai, né,
acontecendo e aparentemente de forma normal, a gente não vai se preocupando tanto com aquilo e vai deixando, né? Enfim, para depois as atitudes que nós poderíamos tomar. Então, pessoal, a ideia aqui, quando a gente fala, e aí achei interessante, porque durante essas férias, eu não sei se foi agora do meio do ano ou se foi as do início do ano, que alguém colocava justamente uma postagem sobre isso no Instagram, né, reclamando do frio e dizendo, e ainda tem idiota que acredita em aquecimento global, a gente num frio desse, né, era alguém lá de São Paulo. Então, como se a questão do aquecimento global fosse todos nós numa grande frigideira, né, e o negócio esquentando até a gente pururucar. Então, são impactos que vão tocar em várias questões. E, Taliane, eu vou deixar aqui o link para vocês, vou já abrir novamente aqui, que eu acabei fechando a página, e acho muito interessante a reportagem estendida, porque o repórter vai trazer várias consequências, né? Por exemplo, desse frio intenso lá em São Paulo. Moradores de rua, pessoas em situações de vulnerabilidade, 4 mortes ocasionadas pelo frio. Opa, então existe aí uma dimensão social. A questão dos produtores de uvas, de flores, de sementes lá do sul do país, que tiveram toda a sua produção reduzida ou até mesmo completamente prejudicada por conta do frio extremo. Isso vai gerar aumento no preço de alimentos, isso vai pressionar a inflação do país. Opa, então esse frio não é uma questão só ambiental e social, a gente tem também aí uma dimensão econômica. Então, só para que a gente perceba, né, que nós estamos lidando aqui na nossa disciplina com problemas profundamente complexos e que nunca irão impactar somente um aspecto, uma dimensão. Da mesma forma, nunca irão impactar apenas uma parte do planeta. Mas, gente, voltando aí ao que eu dizia antes, né, sobre o meu problema de memória, eu vou logo pegar o link aqui rapidinho para deixar aqui para a Taliane, senão depois, certamente, eu irei esquecer. Eu não posso me dar ao luxo de pensar que eu vou lembrar depois, não, porque não acontece. Cadê, gente? Peraí, tá? Só um minutinho. Demorei, mas achei. Desculpa, tá, gente? Tá aqui. Bom, então, gente, nesse sentido, se a crise ambiental ela é sempre complexa, ela é sempre multidimensional, eu gostaria, então, que a gente refletisse sobre uma primeira característica do meio ambiente que vai impactar diretamente no direito ambiental, porque o direito ambiental abraçou essa característica como um princípio, que eu chamo de princípio base, né, princípio mãe da nossa legislação. E esse nome é ubiquidade. A gente chegou a falar sobre isso na disciplina de sustentabilidade semestre passado, eu realmente não lembro, é uma pergunta sincera, não é retórica. Falamos sobre ubiquidade, sobre essa característica. Alô, Brasil. Gente, vocês estão aí?
Coloca alguma coisa no chat ou fala aí para eu saber que vocês estão vivos. Vamos sim. Ai, graças a Deus. Gente, ubiquidade, né, se a gente não tiver falado na disciplina de sustentabilidade, é o fato de que o meio ambiente, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo e em todas as dimensões. Então, quando a gente está falando, eu sempre gosto de relacionar a ubiquidade, para que eu não esqueça o conceito, com a ideia de onisciência e onipotência de Deus, né? Para quem é familiarizado com esse conceito. Quem tem alguma visão teísta de mundo, costuma considerar que Deus está em tudo, em todos, né? Ao mesmo tempo, em todos os lugares. Então, a mesma ideia se aplicaria ao meio ambiente com essa nomenclatura, com esse nome de ubiquidade. E qual é o impacto real disso, né, Francisco? O que é que me interessa saber disso? Me interessa saber que a obrigação de proteção do meio ambiente, ela é global, exatamente porque não existe um problema ambiental que impacte apenas uma cidade, uma região, um estado, um país. As consequências serão sempre para todos. É tipo estudar o direito, né? Que no primeiro semestre alguém certamente lhe deu essa lição. Olha, gente, o direito ele é uno, o direito ele é um só. A razão da gente dividir o direito em ramos é para facilitar a compreensão, para facilitar o aprendizado, naquela proposta cartesiana, né, de divisão do conhecimento. Mas o direito, ele é um só, né, esse conjunto normativo, ele tem que ser uno e coerente. Então, a mesma compreensão a gente deve aplicar ao meio ambiente. O meio ambiente, ele é um só. Não importa se esses incêndios estão acontecendo na Amazônia, a Amazônia está no Brasil, né, se eu estou lá no Canadá, se eu estou lá na Rússia, se eu estou lá na Venezuela, isso me interessa, isso me impacta, porque o meio ambiente, ele é ubíquo. Nós sofremos as consequências negativas e nós todos ganhamos também com o equilíbrio. Então, é em virtude da ubiquidade que todos os países, em especial a partir dos anos 60 do século XX, começaram a ser pressionados, começaram a pressionar também aqueles que ainda não tinham um conjunto de normas para garantir a proteção desse meio ambiente. De nada adianta o Brasil ter aí um cuidado extremo, né, com o meio ambiente. Quando eu estou falando do meio ambiente, leia, se eu estou falando da cultura, eu estou falando do trabalho, eu estou falando do meio ambiente natural, né, então de nada adiantaria essa proteção se lá nos Estados Unidos essa proteção não existe, lá na Inglaterra essa proteção não existe, né? Enfim, então a gente vai precisar ter essa ideia da ubiquidade para compreender exatamente porque que a partir dos anos 60 do século XX, essa preocupação com a criação desse novo ramo do direito passa a ser uma realidade não somente no Brasil, mas em toda a realidade ocidental. Francisca, por que é que tu não fala do Oriente, né? Por que é que tu não cita aí nos teus exemplos os países que estão lá no Oriente Médio? Por que é que a gente não cita também a questão do Japão e da China? E aí, pessoal, a gente vai lembrar que esse conjunto mais ou menos coeso de normas jurídicas para a proteção ambiental, eles têm uma certa similaridade, ou eles se baseiam em princípios, né, semelhantes aqui no Ocidente, em especial por força das metas para o desenvolvimento sustentável colocadas pela ONU, né? Quando a gente vai atrás, por exemplo, de saber quem foram esses países que se comprometeram com a Agenda 2030, com a Agenda 2021, então, esses países acabam tendo legislações mais ou menos no mesmo sentido, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre uma realidade do Oriente Médio, a gente não consegue realmente trazer um elemento comparativo, porque não estão, de fato, diretamente inseridos nessas discussões, não se comprometeram com esses documentos, né? Claro que Japão e China não se enquadram aqui nesse exemplo, a gente vai, inclusive, em uma das nossas aulas, falar especificamente sobre esses casos. Mas só para, enfim, né, desde já a gente já começar a refletir sobre isso. Tamires, e quanto a nível internacional, existe sanção para os países que descumprem o dever de cuidar do meio ambiente? Percebo que há uma grande pressão para os países menos desenvolvidos se adequarem, mas as grandes potências têm um passe
de certa forma, um passe livre para continuar degradando. Pois é, Tamílis, inclusive isso foi tema, né, em 1972, daquelas discussões do ecodesenvolvimento. Desde 72 que já se denunciava, vou usar essa palavra, né, essa expressão de certa forma, essa questão de que os países desenvolvidos, é como se eles dissessem, bom, a gente já degradou, a gente já destruiu aqui as nossas florestas, então vocês que ainda têm, vamos concentrar forças aí em vocês, né, para que a gente garanta essa proteção. Tanto que, à época, né, um economista brasileiro disse, olha, é melhor a gente ser rico de forma suja do que as pessoas passarem fome num ambiente limpo, né, uma expressão mais ou menos nesse sentido, que até se, enfim, foi muito discutida, né, polemizou bastante à época. Então, o que a gente tem, Tamílis, da mesma forma que eu poderia dizer para vocês que não é para acontecer, não poderia estar acontecendo, né, o nível de violação de direitos que está acontecendo no Afeganistão, porque, em tese, nós temos tratados de direitos humanos, né, nós temos Tribunal Internacional de Direitos Humanos para que esse tipo de questão seja coibida. Da mesma forma, nós poderíamos dizer no que diz respeito à proteção ambiental. Então, o que a gente tem? A gente tem pouca eficácia. Não dá para a gente também colocar, Tamílis, né? E aí vai ser bem importante quando a gente for estudar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o mesmo grau de proteção de muitos desses países desenvolvidos, né? Para países menos desenvolvidos. Aqui eu vou usar o exemplo do Japão, né? Quando a gente fala sobre reutilização, reciclagem, reaproveitamento, redução do impacto desse plástico, por exemplo, na produção, na economia, nós temos ali um país desenvolvido que dá um ótimo exemplo de gestão, que o Brasil, por exemplo, bem menos desenvolvido, não dá. Os Estados Unidos, né, que de certa forma capitanearam nos últimos anos, né, uma visão de que o ambientalismo, ele mais prejudica a economia, né, do que contribui, de certa forma promoveu nos últimos anos, né, essa visão de retrocesso, de flexibilização de normas que até então a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi um exemplo muito grande disso, né, de que, olha, a gente vai priorizar o crescimento econômico em detrimento dessa questão aqui ambiental. O Acordo de Paris que é justamente para evitar, né, o aumento da emissão de gases de efeito estufa. E isso impactou o nosso país. Então, assim, se nós observarmos, Tamílis e demais, o que nós temos é uma grande, sabe, e aí é uma posição muito particular, mas a impressão que eu tenho é que a gente está diante de crianças todas erradas, todas brincando de um jeito que a mãe proibiu, mas que na hora que alguém chega, né, uma vai passar a responsabilidade para outra e ainda é com aquele discurso, mas o fulaninho fez, mãe, né, o Beltraninho faz também, deixa eu fazer junto, e no final das contas, é uma mãe um pouco permissiva, é uma mãe que não está muito segura também, se deve ou não castigar esses filhos, porque, afinal de contas, eles são apenas crianças. Eu estou trazendo esse exemplo porque é muito do que a gente vai ouvir no discurso, eu sempre vou trazer aqui para vocês alguns vídeos, algumas reportagens, algumas decisões judiciais, e para mim, esse imaginário, ele fica muito claro, de que, inclusive, quando a gente for estudar a lei de crimes ambientais, a nossa lei de crimes ambientais, eu sempre brinco com os meus alunos, dizendo, é a lei mamãe, é a lei mamãezinha, né? Por quê? Porque as penalidades para os crimes ambientais, elas são bastante, mas é muito mesmo, né? É simples, né? Frágeis. E na época da discussão da legislação, a grande justificativa para isso é que eu não posso comparar um criminoso, alguém que matou, alguém que roubou, alguém com uma pessoa que cometeu um incêndio, né, maltratou um animal, porque, veja bem, isso não é propriamente um criminoso, né? Então, é esse tipo de discurso que envolve o imaginário, né, da proteção ambiental. E para que a gente volte àquela história, né, porque o direito ambiental, gente, ele às vezes, quando a gente começa a estudar, ele parece que nos suga, né, ele quer nos puxar num sentido deprimente, depressivo. A gente vai ficando, poxa, não vai ter jeito mesmo. E isso é péssimo, porque quando a gente considera que a luta não vale a pena, a gente muda de luta, né, a gente procura outra coisa, a gente vai para outro espaço.
Então, para manter o realismo esperançoso, também não adianta aqui dizer que está tudo bem, né? Mas para manter o realismo esperançoso, nós precisamos lembrar que nós estamos diante de um ramo do direito profundamente jovem, profundamente atual. A gente não pode esperar. Gente, eu paguei direito ambiental na URCA e eu sou assim, tipo, da nova geração, né? E eu me formei em 2009. Né, até 2005, 2004, se não me engano, direito ambiental aparecia na matriz como uma disciplina optativa, né? Então, veja que quem vai manipular o direito, e aí manipular no sentido técnico, né, de interpretação, aplicação e preenchimento de lacunas, são os profissionais do direito. Se esses profissionais do direito, esses bacharéis, não lidavam, né, não tinha uma disciplina específica para tratar com isso, como que a gente espera que a gente tenha resultados efetivos? Então, é preciso manter um realismo esperançoso no sentido de que, né, nós estamos diante de um ramo do direito jovem, logo, ele ainda não é tão conhecido, não é tão ligadas ao estudo da sustentabilidade. Isso é muito claro nos programas de pós-graduação em direito, né? A gente sabe quando uma ciência está se interessando por algum assunto, quando a gente visualiza, né, a academia se mobilizando em torno disso. Então, vocês vejam, quando eu fiz o mestrado em desenvolvimento sustentável no ano de 2014, as pessoas me perguntavam o que é que uma bacharel em direito, o que é que uma advogada estava fazendo, estudando desenvolvimento regional sustentável. Como é que isso se relaciona, né? E muitas vezes achavam, ela deve estar estudando direito ambiental, né? Certamente a dissertação de mestrado dela é sobre direito ambiental. E não era, né? Não tinha nada a ver com direito ambiental. É justamente a educação. Até tocava na educação ambiental, nessa legislação específica do direito ambiental, mas estava muito mais voltada para aspectos sociais da educação, da pedagogia. Então, a gente já percebe que em 2020, se a gente fosse comparar a realidade aqui do PRODE, da UFCA, quantos bacharéis em direito, né, passaram e agora desejam ingressar e estão fazendo, né, essa especialização stricto sensu, e não causa espanto a mais ninguém. O professor Tiago agora defendeu o mestrado em Direito das Empresas e Sustentabilidade. O programa de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, durante muito tempo teve um conceito muito elevado, né? Agora teve uma pequena queda, mas mesmo assim é um ambiente de mestrado, doutorado muito respeitado no país. Há 4 anos ou há 3 anos já tem uma linha para discutir meio ambiente, sustentabilidade e direitos humanos. Então, a gente observa que a discussão vem ganhando cada vez mais espaço. Como nós somos dessa geração que, em alguma medida, alguém botou a gente para botar o feijão no algodão e plantar e ver a plantinha, a gente teve uma mínima educação ambiental, por mais frágil que seja, a gente tem essa impressão que nunca vai funcionar porque sempre teve e ninguém nunca deu a impressão. Mas isso é uma falácia, tá bom? A gente está diante de uma realidade relativamente recente, e talvez por isso a gente ainda não encontre, né, a devida aplicabilidade, a devida eficácia. Então, isso não nos exime também então, isso aumenta a nossa responsabilidade, né, de estudarmos, de propagarmos, de colocarmos em prática aí esses conhecimentos. Mas, uma perguntinha para vocês. Tá claro o conceito de ubiquidade, né, o meio ambiente, ele é ubíquo. Isso vai se transformar na nossa legislação no princípio da ubiquidade. É por isso, Tamires, que o Brasil, né, a depender da situação internacional que a gente tenha de problemática ambiental, ele teria, né, no campo do DVC, poderia, né, entrar, né, nós poderíamos exigir, né, ações para a solução desse problema ambiental. Por quê? Porque ele nos impacta. Ele diz direito, ele diz respeito à nossa realidade, à nossa qualidade de vida. Então, isso exige dos planetas, quem dera, né, tivessem outros, isso exige dos países aquele conceito que nós estudamos no semestre passado, da solidariedade intergeracional e intrageracional, né, o que nos cabe, o que nós deveríamos ter é, de fato, uma solidariedade. Se todos cuidassem, né, daquele
é como se fosse uma herança, né, que cada um recebeu ali uma parte, mas a herança é de todos. Então, se alguém depreda aquele patrimônio, eu que sou herdeira também estou sendo prejudicada, porque aquilo ali também, em alguma medida, me pertence. Então, é nesse sentido que a gente vai interpretar a ubiquidade. Tranquilo, gente? Do princípio da ubiquidade é que vai nascer o princípio da proteção, como uma consequência lógica, né? Vocês já devem, não sei se vocês são da matriz antiga ou da nova, mas quando era a matriz anterior, vocês eram obrigados a pagar a lógica jurídica. Então, não sei se vocês pagaram ou não, mas é uma questão de lógica, né? A premissa que leva necessariamente a essa conclusão. Se nós sabemos que o meio ambiente pertence a todos e que quando esse meio ambiente ele não é respeitado, e aí vou dar um exemplo para sair do meio ambiente natural, vou passar para o meio ambiente do trabalho, né? Vocês vão estudar uma parte do direito ambiental aqui comigo. A professora Francilda vai trabalhar especialmente o meio ambiente natural, isso é fato. Na disciplina de direito ambiental, a gente estuda basicamente legislações protetivas do meio ambiente natural. Mas ao longo do curso de direito, vocês vão estudar várias outras questões ambientais que acabaram recebendo ali uma proteção mais específica, mas que a gente está lidando com o meio ambiente. Por exemplo, 6º semestre, direito do trabalho. O que é o direito do trabalho? Tanto que para alguns doutrinadores, né, se traz essa expressão, direito ambiental do trabalho. Direito do trabalho é direito ambiental, na dimensão do trabalho. O meio ambiente do trabalho, ele é fundamental para a sadia qualidade de vida. Então, se o ambiente é perigoso, se o ambiente é insalubre, se a remuneração, se o salário ela é insatisfatória, ela não é capaz de fazer o trabalhador e a sua família terem mínimas condições de vida, nós estamos prejudicando o meio ambiente. Isso fere o direito ambiental. Só que essa é uma questão que ao longo, por isso que história é importante, né? Minha outra disciplina lá do 1º semestre. Como ao longo da história a gente teve uma série de lutas, né? Que buscaram aí a contemplação de direitos específicos para essa proteção do meio ambiente, a gente acabou criando ali, né? Um braço dentro do direito ambiental só para tratar disso, que é o direito do trabalho. Mas isso é direito ambiental também, né? Então, o direito do trabalho é, ao mesmo tempo, um ramo próprio, autônomo do direito, mas que tem a sua essência no direito ambiental. Porque a nossa Constituição, aliás, o STF, né, semana que vem a gente vai estudar isso, a classificação do meio ambiente, o próprio STF nos traz, né, como uma classificação, como uma das dimensões do meio ambiente, o meio ambiente do trabalho. Então, quando a gente está lidando aqui com a ubiquidade, a gente está lidando com todos esses aspectos, né? Cultura. A gente está falando também de meio ambiente. Quando a gente está tratando de patrimônio artístico, patrimônio imaterial, memória, tradições, isso é direito ambiental. Agora, a gente vai ter legislações específicas, né, lá do direito civil, né, prevendo como que a gente vai resolver no caso de um prejuízo, né, de uma degradação a esses espaços, ok. Mas isso é meio ambiente. Então, a gente está falando aqui de meio ambiente no sentido multidimensional. Vocês nunca devem esquecer isso, né? A definição de meio ambiente é, por sua essência, multidimensional. Nós precisamos erradicar, arrancar, extirpar da nossa mente essa ideia de meio ambiente como sinônimo do meio ambiente natural. Né? Nós não estamos falando apenas de floresta, de água, de ar, de solo, nós não estamos falando somente disso. Ah, Francilda, mas ao longo do semestre inteiro é sobre isso que a gente vai falar. Quais são as leis que a gente vai estudar? Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Código Florestal, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, para não dizer que a gente só vai estudar legislações que dizem respeito ao meio ambiente natural, a gente estuda a lei da educação ambiental. Mas nesse semestre, especificamente, né, é isso que a gente estuda. E aí isso não é uma escolha minha ou da Unileão, essa é a matriz, né? Se você pega aí as doutrinas de direito ambiental, César Pacheco Fiorilo, Edson Milarel, Frederico Amado, seja qual for o autor, né? Você vai ver que os livros de direito ambiental, eles contemplam esses conteúdos.
E por isso, talvez, cria-se esse imaginário de que direito ambiental é apenas a proteção ao meio ambiente natural. Mas isso não é verdade, isso não é a realidade. Muito bem. Então, eu já sei que a ubiquidade está no fato de que o meio ambiente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sou meio ambiente, eu estou inserida no meio ambiente, né? As pessoas com as quais eu me relaciono, os animais, os vegetais, etc. Eu reconheço que sem esse meio ambiente a minha existência não é possível, assim como a dos demais seres, então eu reconheço a necessidade da proteção. Pronto, gente, aqui nasce o nosso neném, que a gente vai carregar, balançar o semestre inteiro, né? O direito ambiental, ele é fruto do princípio da proteção. A proteção nasce da ubiquidade. Então, o que é o princípio da proteção no direito ambiental? É o princípio que reconhece que nós precisamos ter doutrina, jurisprudência, legislação para a garantia da sadia qualidade de vida, que é basicamente o que vai estar lá no caput do nosso artigo 225, né? Quando você abre o caput do artigo 225, né, da Constituição Federal, você verá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pronto. Se todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos têm o dever de proteger o meio ambiente para que ele seja ecologicamente equilibrado. E aí isso é o princípio da proteção. Do princípio da proteção decorrerá toda a nossa legislação, todos os nossos princípios. Então, se você olha para o Código Florestal, se você olha para a Política Nacional do Meio Ambiente, se você olha para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se você olha para o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, se você olha para a Lei de Educação Ambiental, se você olha para a Lei de Saneamento Básico, se você olha para qualquer legislação de proteção ambiental, se você olha para a CLT, né? Se você olha para qualquer norma que está preocupada em proteger as dimensões do meio ambiente, você está olhando para uma norma fruto desse princípio, o princípio da proteção. Como ficaria muito subjetivo, abstrato, né? Essa proteção, você tem que proteger, a legislação vem e dá esta objetividade, esse direcionamento. Como você vai proteger as florestas? Aí você dá uma olhada lá no Código Florestal, né? Como você vai proteger as unidades de conservação? Aí você dá uma olhada lá no sistema de unidades. Como você vai proteger a formação das pessoas para que elas tenham, de fato, uma consciência ambiental? Aí você olha para a Lei de Educação Ambiental. Como você vai proteger a questão da gestão dos resíduos, né, a garantia de que a gente não vai eliminar resíduos para além do que o planeta pode suportar. Você olha para a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, as nossas leis, elas são esparsas. E aí vem uma outra característica do direito ambiental, né? Essa é uma aula introdutória, é importante que a gente entenda que bicho é esse, né, que eu sempre imagino as minhas disciplinas, né, como uma alcachova, uma alface, uma coisa assim, que a gente vai tirando folhinha por folhinha até tentar chegar ao miolo, à essência, ao cerne, né, da questão. Então, quando a gente olha para o direito ambiental, a gente está vendo, então, um ramo do direito que se dedica a cuidar dessa ubiquidade e que vai aparecer na prática, né, na realidade factual, através do princípio da proteção, com uma série de normas principiológicas, né, e legais e jurisprudenciais, para que nós possamos garantir essa proteção, e que tem como uma das suas características o fato da dificuldade de interpretar. Então, assim, o direito ambiental brasileiro, e aqui eu estou falando da nossa realidade, ele carece de uma melhor sistematização, porque nós estamos diante de uma legislação profundamente esparsa. É muito bacana quando a gente estuda direito civil, e eu sou do time civil, né? Não, normalmente a galera do direito gosta mais de civil ou de penal, eu sou do time civil. É muito prático quando a gente abre ali o Código Civil
e a gente encontra os títulos todos separadinhos, né, como se a gente tivesse ali uma orientação mínima que seja para como que nós vamos lidar, quais são os assuntos, quais são as questões, está tudo ali organizado num código, num todo que foi sistematizado. Quando a gente olha para o direito ambiental, a gente não vai ter nos nossos vademecums, né, um código ambiental, infelizmente. Isso, do ponto de vista hermenêutico, faz falta, né, faz falta. Por quê? Porque a gente vai ter uma série de legislações esparsas. Por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 1981, mas o Código Florestal, ele é de 2012. A Lei de Educação Ambiental é de 96, e a Lei de Crimes Ambientais é de 98. E nós sabemos que essa construção sobre proteção ambiental, ela já passou por muitos paradigmas. Ecodesenvolvimento, saber ambiental, desenvolvimento sustentável. E isso vai impactar diretamente no legislador. Então, o que a gente tem ali? Uma dificuldade, muitas vezes, de garantir a todas essas normas esparsas que elas se transformem em um todo coerente. Então, esse talvez seja o maior desafio para todos nós aqui que iremos trabalhar com o direito ambiental. É transformar essas variadas legislações, esses variados princípios, em um todo coerente. Algumas interpretações forçam a barra. Foi o que o STF fez, por exemplo, com o Código Florestal de 2012. O Código Florestal de 2012, ele foi alvo, à época, né, de ações de inconstitucionalidade. Ele traz, vocês vão ver, assim, verdadeiras aberrações para quem estuda sustentabilidade, né, para todos nós aqui que já estudamos sustentabilidade, não precisa ter um nível de aprofundamento muito grande para perceber que aquilo que está no Código Florestal fere a sustentabilidade. E é incompatível com o que está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. Mas o STF fez uma interpretação extensiva dessa Política Nacional do Meio Ambiente, do conceito de sustentabilidade, de tal forma que se esticou e coube, né, e trouxe o código, e essas ações foram consideradas improcedentes. Então, o código, ele está de acordo com a Constituição, sim. Mas aqui, a prática, na medida em que a gente estudar, talvez alguns, né, cheguem a essa mesma conclusão que eu tive, e obviamente isso aqui é uma particularidade, né, cada um de vocês irá interpretar isso a partir das suas leituras, etc e tal, de que a gente às vezes força a barra, porque o grande desafio do direito ambiental é conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. Os problemas sociais também derivam desse princípio, uma vez que se preocupa com a garantia de uma dignidade à pessoa, como, por exemplo, a questão da moradia, saneamento, acesso à cultura. Exatamente, Tamires. É por isso que os programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, Brasil afora em direito, começaram a se preocupar em trazer para dentro das suas discussões esse viés da sustentabilidade. Às vezes a pessoa pesquisava desemprego, e ela não conseguia perceber, dentro da sua própria pesquisa, como que está diretamente relacionado à questão ambiental, né? Então, como que essa questão do saneamento, da ausência do saneamento, melhor dizendo, ou da precariedade desse saneamento, é uma questão ambiental, né? Eu não sei se vocês irão pagar direito urbanístico, é uma disciplina que está lá no 10º semestre. Eu digo não sei porque, eu não sei se vocês são da matriz nova ou antiga, né? Na antiga era obrigatória, agora passou a ser optativa. Mas o que é o direito urbanístico? O que é o Estatuto da Cidade, né? Que é a legislação matriz, né, do direito urbanístico, que visa garantir que a cidade seja um ambiente de acolhimento, que as pessoas tenham direito à moradia digna, que as pessoas tenham direito a trabalho, que haja saneamento, que a gente tenha participação na gestão das políticas públicas municipais, tudo isso é direito ambiental. Não à toa o direito urbanístico, que ainda é um ramo mais recente do direito, né? Esse aqui é novo mesmo, ele é do finalzinho dos anos 80, no Brasil ele só vai ter um aparato técnico normativo, basicamente a partir de 2001, com o Estatuto da Cidade. Durante muito tempo ficou aquela, né, questão, isso é um ramo autônomo do direito, ou isso não é direito administrativo somado a direito ambiental,
né? Se chegou à compreensão de que sim, é um ramo autônomo do direito, mas vai ser um exemplo da mesma forma como é o direito do trabalho, né? O direito do trabalho, ele se destina à proteção de uma dimensão do meio ambiente, o trabalho. O direito urbanístico se destina à proteção de uma dimensão do meio ambiente, que é a dimensão social, econômica, política, cultural. Então, ele abraça, né, toda essa questão. Então, sim, né, os programas sociais, as políticas públicas, elas teriam por missão abraçar esse princípio da proteção. Sempre, sempre. Né, o princípio da proteção, ele é condição, usando o nosso termo jurídico básico, né, sine qua non, para que a gente chegue à dignidade da pessoa humana. Só que no direito ambiental, embora a gente não possa falar em dignidade do sujeito não humano, né, a gente vai discutir sobre isso de forma mais específica na nossa aula sobre lei de crimes ambientais, mas adiantando um pouquinho, a gente não vai falar, por exemplo, esses cachorros que foram torturados, foram espancados, foram mortos a golpes de machado aqui em Campos Sales, gerando toda essa repercussão, né, as páginas de notícias compartilhando, as pessoas se sensibilizando. A gente tem proteção, a gente impede que isso aconteça, a gente tem norma, sim, a lei de crimes ambientais, né? Crime de maus tratos, nós não podemos fazer isso. Ok, mas isso é em proteção à dignidade da vida animal? Não, isso é para garantia da dignidade da pessoa humana, né? Então, um cachorro, um gato, esses animais todos que são sencientes, eles vão, em razão da senciência, ter uma proteção ainda mais cuidadosa aí da lei de crimes ambientais, do direito ambiental, né? O que é senciência? É a capacidade de sentir, né? A gente vai lidar, por exemplo, com esses crimes de maus tratos, especialmente a esses animais domésticos, né? Sendo tratados, sendo impedido, sim, em razão da senciência. Um animal senciente, ele sente frio, ele sente calor, ele sente tristeza, ele sente algum nível de alegria. A gente não vai comparar e igualar a realidade humana. Por isso que a gente não vai falar em dignidade, mas a gente vai falar em senciência. E por que respeitar a senciência é uma forma de garantir a dignidade da pessoa humana, né? O que é que o ser humano ganha com isso? Nós ganhamos em humanidade, né? Tanto que alguns autores, eles não gostam dessas expressões de educação humanizada, né? Vamos investir em uma formação humanizada, porque consideram, né, que isso é um termo pleonástico, somos seres humanos, então não tem como em essência é humano, então, mas nós sabemos que quem utiliza dessas expressões é no sentido de chamar a uma sensibilização. Então, o que seria essa humanização do ser humano, que já é humano por essência, por natureza? É, na verdade, a sua sensibilização. Uma das características do princípio da dignidade da pessoa humana é que a dignidade da pessoa humana, ela reconhece que todo ser humano é dotado de potência. Todo ser humano, pelo simples fato de ser humano, ele tem potencialidades. Então, você pega um serzinho aí qualquer, que está nascendo nesse exato momento, ele não consegue, coitado, fazer nada sozinho. Se tem um bicho mais frágil do que ser humano, né, é difícil da gente imaginar. Vai ter uma dependência ali de uma estrutura familiar, pelo menos até os 15 anos, para que você possa dizer assim, tem como fazer alguma coisa aí no meio do mundo, Deus tome de conta. Esse serzinho é cheio de potencialidades. Se ele tiver estímulos adequados, se ele tiver uma estrutura ambiental adequada, toda a humanidade ganha pela existência da vida dele, porque nós não sabemos quais são as potências, né? O que é que vai se vir daquilo ali. Então, gente, na medida em que a gente garante uma maior sensibilização para os seres humanos, nós estamos garantindo que essa dignidade da pessoa humana vai estar sendo respeitada. Esse ambiente em que não acontecem maus tratos, violência, seja ela contra ser humano ou não humano, né? A violência por si só, ela é prejudicial a esse desenvolvimento humano, a promoção dessas potencialidades. Então, se eu protejo a vida
não humana, em razão do fato de considerar que a violência, ela prejudica o desenvolvimento das nossas potencialidades, eu estou garantindo a dignidade das pessoas, a dignidade dos sujeitos humanos. Então, veja que, quando a gente trabalha com o direito ambiental, a gente está, portanto, dentro de uma legislação exatamente, que é justamente o nosso foco aqui, é a solidariedade. Talvez vocês digam assim, como ela é da área da sustentabilidade, como ela fez pós-graduação nisso, ela vai ficar o tempo todo puxando a sardinha, querendo dizer que sustentabilidade é a coisa bacana. E aí, gente, não é o caso, né? Até porque eu tenho inúmeras críticas que eu nem vou tentar ao máximo, tentar nem colocá-las, como eu evito lá nas aulas de sustentabilidade, porque eu não quero influenciar ninguém. Eu gosto de lançar as leituras, as reflexões, e aí a gente sai, né, em busca daquilo que nos sustenta, né, faz sentido para nós. Mas a gente vai falar muito em sustentabilidade aqui por conta da Constituição Federal de 88, tá bom? Porque, para bem ou para mal, quer você concorde, quer você discorde, quer você ache uma bobagem, quer você ache algo de extrema relevância, a sustentabilidade é o princípio matriz do artigo 225, que é o que vai trazer aí a base, o mote, né, de toda a legislação que vai ser criada. Por óbvio, nenhuma legislação vai poder ferir essa Constituição Federal, e essa Constituição Federal abraçou como princípio básico, como princípio mãe, lá no 225, a sustentabilidade, quando nos diz que esse meio ambiente é ecologicamente equilibrado, né, bem de uso comum do povo, etc., ele é para as atuais e para as futuras gerações. Então, é por isso que toda a interpretação que for feita de qualquer lei ambiental hoje no Brasil, e aí é uma aula que eu estou dando no dia 18 de agosto de 2021, não sei até quando essa Constituição está vigente, mas enquanto a Constituição está vigente, esse meio ambiente, no caso do Brasil, ele precisa ser protegido à luz do desenvolvimento sustentável. É por isso que a gente teve uma grande esperança em 2012, quando esse Código Florestal foi editado. Nós tínhamos esperança de que as ações diretas de inconstitucionalidade, elas iriam, né, evitar que, por exemplo, nós tivéssemos anistia ambiental, né? Quem cometeu crimes ambientais, quem degradou floresta até 22 de julho de 2001, pronto, você não... Deixa para lá, passado. Meu sonho é meus credores fazerem isso comigo, meu Deus. Dizer assim, já faz tanto tempo que ela deve, que ela não há mais de pagar. É melhor a gente perdoar, é melhor a gente deixar para lá. E agora, daqui para frente, não tem quando você perdoa um amigo, o esposo, a esposa, qualquer pessoa, né? E você diz assim, não, fulano, vamos deixar para lá, vamos mais nem falar nisso, não. Agora é de hoje em diante. Foi isso que o novo Código Florestal fez. Eu não entendo. Eu não tenho inteligência suficiente, deve ser isso, eu não sei, enfim. Eu não tenho capacidade de entender como que uma visão como essa pode estar conciliada com desenvolvimento sustentável. Você degradou, você desrespeitou a legislação então vigente, mas acabou mesmo. Tem mais jeito, vamos deixar para lá. Agora, daqui para frente, não faça mais, não. Você não faça mais, não. Porque agora, daqui para frente, aí a gente vai penalizar. Então, a gente vai estudar isso a miúde, né? Quando a gente trabalhar com o Código Florestal, mas eu estou dando o exemplo do Código Florestal para vocês verem que o STF teve que se rebolar, fazer assim uma mistura de lambada com zumba, com o tchan e tudo no mundo, para criar um argumento para dizer que isso é sustentabilidade, que esse artigo que garante isso, ele está de acordo com o desenvolvimento sustentável. E, pasmem, né, se você ainda está em condição de se pasmar, porque já aconteceu tanta coisa nesses últimos anos que a gente vai até perdendo, né, às vezes a sensibilidade, ficando assim, é só mais um capítulo, né, dessa tragédia, mas enfim. Pasmem, o STF nos garante que isso é sustentabilidade, porque isso garante o desenvolvimento econômico. E a sustentabilidade, ela está diretamente ligada à possibilidade de garantia de desenvolvimento econômico. Então,
mais uma vez a gente vê aí, né, uma certa distorção do nosso conceito. Graças a Deus alguém vai falar comigo. Renê, fale, meu filho. Bom dia, professora. Bom dia. Desculpa o atraso também, viu, que hoje eu só consigo entrar a partir das 9 horas. Mas, enfim, a gente vê isso aí, mas na prática, até o STF ele deixa o desenvolvimento econômico se sobrepor à sustentabilidade, né? O que fica difícil de atingir uma sustentabilidade eficaz de acordo com o que a gente tem hoje. Entende? Pois é, Renê, e a gente precisa refletir, né, nessa disciplina de direito ambiental, se o STF está falando, porque às vezes a gente fala, você já deve ter passado por isso, eu passo direto, né, a gente treina, estuda, mas é super possível isso, né, principalmente quando você escreve rápido, né, com pressa e tudo mais, você queria dizer uma coisa, mas quando você vai ler o que você escreveu, é outra, né? Não ficou tão claro. Houve ali uma distorção de conceitos. E aí, quando eu vejo, e aí no caso do STF, a gente também não pode ser tão ingênuo de achar que os ministros é um erro, foi um equívoco. Mas eu acho que a gente não tem como falar nem em desenvolvimento econômico, sabe, Renê? Porque, como a gente sabe, o desenvolvimento ele é qualitativo. O desenvolvimento, ele implica distribuição equânime dos recursos. É a gente observar aqui, eu tenho 32 pessoas aqui na sala comigo, e aí chegou um lanche, eu tenho somente um bolo e uma jarra de suco. Para ser desenvolvimento, eu tenho que dar aqui meu rebolado, ou eu vou botar mais água dentro desse suco, né? Eu vou partir umas fatias fininhas, mas tem que dar para os 32, imaginando que seja um bolo pequeno, né? E aí a gente promoveu uma ideia de desenvolvimento. Agora, se é crescimento, se é aumento quantitativo, um mero aumento, alguém não vai comer desse bolo, não. Alguém vai ficar empanturrado, passando mal, já desmaiando, de tanto que se encheu de bolo, e outro vai continuar com fome. E pior no crescimento. Esse que se empantufou, além de não ter pensado no outro e ter deixado ele com fome, ele ainda jogou no chão os farelos, o plástico em que o bolo vinha envolvido. Alguém não viu o plástico, escorregou, caiu, bateu com a cabeça no chão. Isso é a crise ambiental. Então, quando o STF me diz que a sustentabilidade ela está para promover o desenvolvimento econômico, sim. E aí vem uma grande crítica a quem estuda, gosta, se dedica ao direito ambiental. Acusam os ambientalistas, né, de serem ripongas, franciscanos. Esse povo quer que a gente volte para as cavernas. Eu não vou viver sem o meu ar-condicionado, eu não vou viver sem o meu carro. Eu não moro em Curitiba, eu não moro no Rio Grande, eu moro no Juazeiro, eu não tenho condição de estar pegando a bicicleta meio-dia para ir do meu trabalho para a minha casa, porque eu chego lá falecido. Então, isso não é uma coisa que dá para mim. As soluções, elas têm que ser pensadas de acordo com a realidade de cada cultura, de cada ambiente, etc e tal. Então, por isso que não existem soluções prontas. Andar de bicicleta para evitar a emissão do... Em que lugar, em que cidade, em que região, em que clima, enfim. Usar transporte público, porque em que cidade, em que região, em que condições, porque... né, a gente precisa usar muito da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, quando a gente está falando aqui que deve haver a proteção ambiental, nós não estamos retirando a obrigação do crescimento econômico, não. O crescimento econômico, ele tem que acontecer, né? Eu quero ter emprego, eu quero ter acesso a bens de consumo, eu quero ter acesso a um conforto mínimo para a minha qualidade de vida. Beleza. Agora, esse crescimento, ele não pode abrir mão do desenvolvimento. E aí, nesse caso, eu me dou o direito de fazer essa crítica, né? O STF promoveu o crescimento econômico somente, né? Quando a gente diz assim, que o direito ambiental, ele entrava, essa é uma fala que vem acontecendo nos últimos 5 anos, assim, de forma escancarada. A gente não vai aqui levantar bandeira partidária e dizer que só o Bolsonaro que fala mal da... Não. O Bolsonaro, ele tem coragem de expor, de dizer, de forma muito clara, muito aberta,
críticas que eram feitas de forma velada durante muito tempo no nosso país. Porque se fosse um problema do governo Bolsonaro, era como se a gente vivesse assim, né, numa vasta proteção ambiental, nessa garantia, e aí nos últimos 4 anos, gente, pelo amor de Deus, a Amazônia está queimando, o Cerrado está acabando, a Mata Atlântica está sendo destruída. Isso é de uma desinformação, né, assim, imensa. Nosso problema com a efetividade, continuidade de políticas públicas voltadas para a proteção ambiental, ela está intrínseca à nossa história enquanto país, desde que a gente era colônia até agora. Agora, talvez nos últimos anos, o que a gente tem, a partir de alguns discursos, de algumas falas, de algumas propostas de lei, né? Nós temos, por exemplo, propostas para flexibilizar o licenciamento ambiental. A atividade poluidora ou potencialmente poluidora necessita de licença ambiental para que ela possa acontecer. Qual é a justificativa? Tá vendo, no Brasil é uma burocracia danada, é por isso que ninguém cresce, ninguém enriquece, porque para a pessoa fazer um negócio, olha o tempo que dura, tem que ir atrás de uma licença, a pessoa gasta dinheiro que só, por isso que o país continua pobre. O que é que a gente precisa? Flexibilizar essa legislação. Não é toda atividade poluidora ou potencialmente poluidora que precisa de licença, né? Esse também é exagero, desse jeito ninguém tem condição de empreender no país. Então, isso é um discurso que chegou à Câmara e que a gente não sabe como vai avançar, mas nós temos aí uma possibilidade que eu considero bem alta, né? De toda a legislação que foi construída a duras penas desde 1981 para a garantia do licenciamento ambiental seja quase que erradicado, né? Flexibilizado aí ao extremo. E olhe, por isso que eu bato sempre na tecla da questão do estudo da história. E olhe que nós somos um país com uma história muito recente de gravíssimos crimes ambientais, que a gente não pode chamar de desastre ambiental de Mariana, o desastre é quando a gente não tinha condição de prever, né? Enfim, vocês sabem muito bem disso, é um caso fortuito, é uma força maior. Ali a gente tem situações de crimes ambientais e que estão ligados diretamente à fragilidade dos procedimentos de licenciamento. Isso aconteceu um dia desse, morreu gente. Eu gosto de usar essa expressão por causa da minha mãe, quando ela acha uma coisa assim muito séria, morreu gente, né? O povo nem morreu gente. E a gente ainda acha que nada demais. Eu não sei se é porque a gente vê as imagens pela TV, né, enfim, a gente não se sensibiliza a ponto de ficar assim, preocupar, dizer, meu Deus, o que é que a gente precisa fazer para que isso nunca mais aconteça, né, porque a gente perdeu aí vidas humanas, não humanas, a gente perdeu em equilíbrio sistêmico, mas pelo contrário, né, a discussão faz avançar nas nossas casas legislativas para que a gente flexibilize. Então, esse é o grande desafio do direito ambiental, né, dessa disciplina que a gente está estudando hoje. Já falei sobre 2 desafios. O primeiro é a questão da interpretação, porque nós não temos um código ambiental, nós temos aí legislações esparsas, e isso dá uma série, né, como você tentar que faça sentido, imagina só. Pega agora aí uma miscelânea de textos, por mais que sejam todos com a mesma temática. Tenta juntar isso para que faça um todo coeso, começo, meio e fim. É difícil. Essa é uma primeira dificuldade. Quem vai nos ajudar são os princípios. O princípio maior, desenvolvimento sustentável. Não por minha causa, mas por força da Constituição Federal de 88. Segundo desafio, fazer com que o direito ambiental atinja seu maior objetivo. Qual é o maior objetivo do direito ambiental? Essa é uma posição minha particular? Não. Sempre que eu disser alguma coisa que é tipo, tirei da minha cachola, eu aviso para vocês, viu? Então, esse objetivo maior do direito ambiental, que é a conciliação da proteção ambiental ao desenvolvimento econômico, é uma meta, é um objetivo estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Que é considerada a mãe da nossa legislação ambiental, a nossa primeira, né, grande legislação ambiental do país, a nossa primeira política pública ambiental.
Então, o grande desafio do direito ambiental é que a gente conseguisse manter, tipo a balança do direito, né, que a deusa Têmis segura, né, que a gente mantesse a proteção ambiental exatamente, né, na mesma posição do desenvolvimento econômico. Mas o que vem acontecendo, e não nos últimos 4 anos, é a história de uma vida inteira, essa balança, ela fica cada vez mais assim, né? A gente tentando garantir esse desenvolvimento econômico e a proteção ambiental atingindo níveis cada vez menores. E o pior, como eu comentei aí com o Renê, nem sequer desenvolvimento muitas vezes a gente pode chamar, porque para que o desenvolvimento possa acontecer, nós precisamos de aspectos qualitativos. Só há desenvolvimento quando há qualidade. E aí vão entrar vários vetores, né, vários indicadores. Envolve a educação, né, para uma nação ser considerada desenvolvida. A gente não simplesmente olha quanto ela produziu, quanto ela gerou de riqueza. A gente precisa ver emprego, moradia, educação, né, segurança e por aí vai. Então, se não existem, se essa garantia não está acontecendo, nós não estamos conseguindo promover desenvolvimento, apenas crescimento. Algum comentário, gente, sobre isso? Então, na aula de hoje, aquele momento bem Telecurso 2021. Na aula de hoje, você precisa se perguntar se você conseguiu compreender, né, que eram os nossos objetivos. Que a gente saiba o que é ubiquidade, proteção, né, quais são os desafios enfrentados pelo direito ambiental e como que a crise ambiental obrigou o surgimento de um novo ramo do direito a partir dos anos 60 do século XX. Pois é. Uma educação tecnicista, uma educação que não promova, né, um cuidado, uma reflexão com tudo isso, ela prejudica a dignidade do sujeito humano, né, Tamílis? Porque ela retira as potencialidades. Você poderia mais, a história do ser mais, né, freiriano, para quem conhece, né, o Paulo Freire tem esse conceito aí de que a educação tem que fazer você ser mais. E na nossa sociedade, muitas vezes, o ser mais que a educação pode promover é ser mais no sentido de ter mais, né? Então, meu filho estuda, né? Porque se você não estudar, você vai, daqui a pouco você vai ter um emprego ruim, e você não vai ter um carro, e você não vai ter uma casa, e você não vai ter uma alimentação boa, mas o ser mais do Freire está para além disso, né? Não é no sentido do ter, é de realmente ser. Se cada um de nós é cheio de potências, né, então a gente sempre pode ser mais, aquela história de competir consigo mesmo, né, eu não compito com os outros, eu competir comigo todo dia, o que é que eu fiz ontem que prejudica o meu desenvolvimento? Eu fui preguiçosa, eu fui desorganizada, eu deixei de ler uma coisa que seria importante para mim, eu deixei de tomar um remédio para a minha saúde, estou prejudicando minhas próprias potencialidades. Então, hoje não serei assim, né? Essa competição sadia consigo mesmo para ser mais, na nossa utopia, mais feliz, né? Mais satisfeito consigo mesmo, mais satisfeito com os outros. Não tem uma frase mais correta, né? Até do ponto de vista psicanalítico, do que essa que o pessoal fala como brincadeira, mas tem um profundo fundo de verdade, né? Gente feliz não enche o saco. Né? Quanto mais amarguras e frustrações e desentendimentos internos, mais a gente lança isso no mundo, né? Maior a dificuldade de convivência. Então, o direito ambiental, ele está para isso, né? Para resolver essa crise ambiental. Por isso que se fala em educação ambiental, que é essa educação humanista, que é essa educação que valoriza o afeto, essa educação que valoriza questões que estão para além do ter. Só que está tudo tão confuso, né, gente? Como a gente está inserido numa crise epistemológica, por exemplo, a gente fala em afeto, mas vai até com medo. Por quê? Porque a gente sabe que tem gente confundindo a afetividade com permissividade. A senhora é hipócrita, porque a senhora fala aí nessas coisas todas de afetividade, a prova da senhora, Maria, quase como ria. Cadê os afetos nessa hora? Ninguém vê? Então, a afetividade, né, esse cuidado, essa empatia, ela não tem a ver com a permissividade. Mas a gente não vai fazer tudo da jeito que a gente quiser, porque eu amo vocês, eu quero que vocês sejam felizes, né? A gente só finge aqui que tá, mas no final vai dar tudo certo, passa todo mundo.
Isso não é afetividade, né? Então, enfim, a gente vai ter a oportunidade para falar sobre isso de um ponto de vista, né, mais técnico, etc., na nossa aula sobre educação ambiental. Como faltam aqui, né, só 3 minutinhos, 9h37, né, nossa aula vai até 9h40, e eu aproveito cada minuto, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte exercício. No nosso cronograma de disciplina, está lá a indicação da leitura de um capítulo que vocês leram semestre passado na disciplina de sustentabilidade. Estou indicando o mesmíssimo capítulo. Eu gostaria que vocês fizessem uma revisão, né? De repente, semestre passado a disciplina era EAD, essas disciplinas EAD, eu acho que elas acontecem, assim, de uma forma um pouco frágil, às vezes tem gente, eu tenho certeza disso, né? Tem gente que não consegue acompanhar, mas, enfim, dá seu jeito e vamos para frente. Então, se você não leu o semestre passado, ou se você leu, eu gostaria que você revisasse. Quem não leu, eu gostaria que conhecesse. Porque na aula de terça-feira que vem, o que eu vou fazer com vocês é perguntar o seguinte, quais são as dúvidas daquele capítulo? Porque eu considero que se eu desse aquela aula aqui, hoje eu ia ser muito repetitiva. Então, eu optei por falar de forma geral sobre o que é o direito ambiental, seus objetivos, seus desafios, e ao invés de eu ficar aqui falando sobre saber ambiental, ecodesenvolvimento, relatório Brundtland, de Agenda 21, sociedade dos coletores, etc., eu vou passar a bola para vocês. E aí, na aula de terça, vocês irão me dizer, vocês têm aí uma semana, né, para fazer a leitura, é um capítulo curtinho, se eu não me engano, são 5 laudas, então, tipo, você tem dificuldade aí de banheiro, por exemplo, enquanto você está lá, dá para você ler. Coisa rápida, rapidíssima. Então, você lê, e terça-feira que vem você me diz no que é que eu preciso rememorar. Se vocês ficarem tudo calado, né, só essas fotinhas lindas aparecendo, ninguém falou nada, eu vou entender o quê? Sabem de tudo, muito sabidos e sabidas, vou para frente. E aí a gente segue com o nosso conteúdo. Então, tenham atenção a isso, que às vezes as dúvidas só aparecem no dia da prova. Aí, eu não tenho mais como, né, meu povo? Me ajuda para eu poder te ajudar, tá certo? E para depois também não ficar aquela coisa. Eu tô super traumatizada. Semestre passado eu tive muito problema assim, sabe? Meu Deus, professora. Eu disse, mas meu povo ficava tudo calado, né? Ninguém dizia nada. Eu estava entendendo, estavam entendendo. Então, me ajuda a ajudar. Beleza, meu povo? Vamos merendar. Eu agora que vou tomar meu café da manhã. Professora, repete, por favor, só o livro e o capítulo. Capítulo 1 do livro do Reinaldo Dias. Como é o nome, meu Deus? Acho que é Sustentabilidade da Origem aos Fundamentos. Mas, você deve estar pensando, mas ela não sabe nem o livro. Está lá no cronograma de disciplina, tá bom? Perfeito, vou dar uma olhada. Tudo especificado, mas é o capítulo 1 desse livro do Reinaldo Dias. Está na biblioteca virtual. Tá bom, gente? Beijos e abraços. Qualquer coisa, vocês dão notícia aí pelo Zap. Boa aula aí no segundo horário.